E aí, Brasil? Boa noite. É um prazer para eu estar aqui com vocês de novo. Eu sempre curto essas noites quando a gente pode compartilhar mais sobre o Founder Institute e mais ainda como que nós podemos, como uma rede, ajudar um ao outro na criação das grandes novas empresas do Brasil. Então, sejam bem-vindos nessa mais um webinar do Founder Institute que vamos fazer para tirar dúvidas de vocês sobre o nosso programa de aceleração para startups pré-semente. Então, nós somos uma aceleradora pré-semente, significa pré-financiamento semente, as startups ou pré-financiamentos significativos, as startups conseguem aproveitar do nosso programa por meio de estrutura, orientação e uma rede global que nós temos. E nossa missão é de globalizar o Vale do Silício e treinar empreendedores identificar e treinar empreendedores que irão lançar as próximas empresas que irão criar 100 mil empregos só daqui no Brasil, é nossa meta. E nós temos tido bastante sucesso nos últimos anos, graças a muita gente na rede mundial e na rede do Brasil, que nos ajuda a lançar cada vez mais empresas que criam um impacto significativo no ecossistema do Brasil e no mundo, né? Então, nós temos o orgulho de hoje contar com 150 empreendedores graduados que estão lançando startups, ou já têm lançado startups, ou estão remontando suas startups para que ganhem mais acesso, mais facilidade ou mais velocidade para chegar até o product market fit, que deve ser o objetivo de todas as startups early stage. Nosso posicionamento é bem interessante, porque às vezes o pessoal acha que o Founder Institute compete com outros programas de aceleração ou programas de startup, mas nós somos apenas um complementar, um feature aí no caminho de uma startup de sucesso. Então, o startupeiro ou empreendedor de sucesso normalmente conhece a gente por meio das iniciativas de inspiração como Startup Weekend, ou Startup Grind, ou várias outras iniciativas boas que temos aqui no Brasil, como o Hackathon do Space Apps Challenge também, que tivemos no Brasil em mais que 12 cidades este ano. E nós somos no estágio de launch, basicamente ajudando aspirantes a fundadores e também fundadores das startups early stage a lançarem suas startups, ou relançarem, ou remontarem, ou repensarem fundamentos das suas startups para que consigam validar da forma que seja mais simples, não mais fácil, mas mais simples talvez, o caminho para product market fit. E nós somos antes das seed aceleradoras, como aqui no Brasil temos a ACE, temos a Startup Farm, temos a Cotidiana, a Liga Ventures. Essas são aceleradoras que selecionam bastante menos gente dentro de muitas inscrições e investem nessas startups no início. O Founder Institute, se você conseguir investimento, normalmente vem depois da graduação no programa. Então, nós tratamos das startups, nós somos especialistas na idea stage, onde você teria uma ideia, mas não, talvez não uma empresa ainda, teria emprego, você consegue manter o emprego e ainda aproveitar do Founder Institute, ou no MVP stage, teria um produto que você está validando alguns premissas do produto, um produto mínimo viável, seria um MVP no signo americano, e você consegue basicamente alavancar a rede do Founder Institute para obter melhor feedback e um processo para chegar até Product Market Fit para si mesmo. E se você já tem uma companhia com alguns clientes faturando, mas que seja um faturamento que já não é aquele faturamento que significa sinais fortes de Product Market Fit, onde você está conseguindo escalar, mas só uma tração inicial, aí tem muito a ver também com o Founder Institute. Nós temos um nível avançado no programa que ajuda você a realmente aproveitar um currículo avançado e repensar e reconstruir os fundamentos da empresa que ajudam você a montar uma empresa que vai chegar até Product Market Fit mais rapidamente, talvez. E isso é importante porque tem dois grandes problemas no empreendedorismo, né? E a gente sabe disso. Uma das coisas é que tem muito hype nas startups, é muito pouco foco
no processo e o hard work, o trabalho duro que realmente leva para montar uma startup. Então, basicamente, a gente tem que conhecer melhor, às vezes, o contexto, o ambiente na qual estamos trabalhando, para que podemos ser mais eficazes e ter mais chance de sucesso para chegar no product market fit. Então, muitas das empresas também vão à falência devido aos erros que acontecem, e isso causa que a maioria dos negócios morrem nos primeiros anos da vida delas. E a gente quer converter essas taxas para o que o Founder Institute tem conseguido hoje, que é mais que 70% das empresas que lançam pelo Founder Institute, pelo menos existem e continuam existindo alguns anos depois, e que é uma taxa inversa do ecossistema ao redor delas. Então, por que o programa é tão eficaz? Porque a gente tem 3 pilares básicos que a gente basicamente insiste com. Uma são as pessoas que basicamente nós trabalhamos com. Segunda é que a gente gera mecanismos para trabalho em equipe, e temos um processo baseado em data science que ajuda você a basicamente perguntar as perguntas corretas no caminho da montagem da sua empresa. Essas pessoas que entram na rede do Founder Institute é porque essas são grandes pessoas, enquanto as ideias delas não valem. Porque as ideias a gente acha que sabe que não valem tanto e que a execução realmente vale. Então, nós temos uma teste de admissão preditiva para que não seja nenhuma pessoa, nenhum grupo ou comitê das pessoas elitistas que vão decidir se você merece ou não lançar uma startup de sucesso ou montar ou repensar sua startup, né? A gente é agnóstico nesse sentido. Então, você só faz essa prova de entrada e sua inscrição que você escreve lá para validar se você basicamente está com as características que estamos procurando na DNA do empreendedor, que seria uma alta inteligência fluida, moderadamente amigável, alta abertura e outros recursos emocionais e psicológicos que as pessoas podem trazer frente. Então, nós sabemos que grandes fundadores começam aqui porque grandes mentores estão em nossa rede. E nós fazemos questão de ter mentores que estão sendo avaliados em avaliação 360 constantemente durante o programa, dentro de vários semestres, para que a gente consiga entender melhor quais empreendedores de sucesso, de fato, que serão os mentores nos próximos semestres, ajudando você também levar uma ideia do 0 a 1, ou seja, Product Market Fit. E trabalho em equipe, nós temos mecanismos que ajudam pessoas talentosas tenham o mesmo objetivo, trabalhar juntos sobre o mesmo objetivo. E nós temos isso por meio do nosso Equity Collective, que eu acho a parte mais incrível sobre o Founder Institute, é que enquanto graduados deixam 4% das opções da compra das ações futuras das empresas delas para um fundo, uma reserva do Founder Institute para 15 anos, esses 4% estão divididos em 4 partes. Enquanto apenas 1% dessa vai para o Founder Institute, 3% ficam aqui com a gente no Brasil. Então, diretores como eu e facilitadores que temos ao redor do Brasil, mais que 30 delas hoje, e os mentores que temos mais que 500 delas ao redor do Brasil hoje, e graduados ainda que temos mais que 150 hoje, compartilham no sucesso das todas as pessoas que graduaram na turma onde elas estavam afetuadas no semestre. E o processo que nós temos, que está baseado basicamente em roadmap de negócios passo a passo para você fazer as perguntas corretas na hora correta enquanto você está montando sua startup early stage. E basicamente essa fase da ideia, fase de business e a fase de lançamento, cada um vindo com uma fase de uma sessão de Mentor Idea Review, Mentor Progress Review e Leadership and Graduation, onde teria basicamente eliminação também no programa. E pessoas talentosas que trabalham ao direção para o mesmo objetivo tendem a precisar ainda uma estrutura que funcionaria bem. E essa estrutura vem por meio desse currículo que vocês têm visto, e cada sessão que estava listado lá é basicamente uma noite por semana
que você vai presencialmente com nossos facilitadores associados, diretores, voluntários, mentores no programa. E basicamente tem esse formato que vocês estão vendo aqui e podem fazer mais perguntas para qualquer coisa que falta lá. Então, o constante ciclo de feedback e avaliação que está acontecendo é o que causa que o programa fica melhor cada vez e nossos empreendedores conseguem lançar empresas com mais certeza de sucesso cada vez. Então, a avaliação semanal de progresso e pitch planos é uma coisa que acontece. Sessões de Founder Hot Seat, onde alguns founders são chamados para fazer um pitch de 1 minuto em pé, sem nenhuma ferramenta, para poder explicar concisamente qual é o negócio que estão fazendo e recebem feedback honesto dos mentores. Nota 1, nota 2, nota 4 ou 5, não temos nota 3, porque não temos pessoas, não temos basicamente como não tomar uma decisão, né? E nesse sentido, o Founder Institute tenta simular o mundo das startups, até como seria, por exemplo, se o startup montar uma startup seria dificuldade de 10 das 10. Founder Institute não é nível, vamos dizer que não é o nível extremo, mas é o nível hard, como diz nosso mentor Alessio Alonso da Pipefy, e isso significa que é tipo 8, 7, 8 das 10. Então é real work e not hype, e nossos mentores juram por isso. E isso é porque normalmente tem missões semanais que os empreendedores no programa têm que cumprir, e nós temos uma questão binária sobre essas. Missão dada é missão cumprida, e missão não cumprida é basicamente eliminação do programa. Então, isso causa que os empreendedores que conseguem graduar no programa são efetivamente os comandos da tropa de elite que saiam do programa. Isso são as coisas que o pessoal das comunidades do Brasil, inclusive daqui da 011, que falam isso, né? Então não sou eu, aprendi de vocês. E o Founder Institute é difícil, porque iniciar uma startup é ainda mais difícil, né? Então, por isso que apenas mais ou menos 35% das pessoas que entram nos semestres conseguem ou vão graduar no programa, e basicamente tem um compromisso total de 20 a 30 horas semanais. A pessoa tem que ter um limite mínimo de avaliação de mentorias e dos assignments, e ter todos os assignments ser feitos. E quem fez dropout, não tem problema, você consegue voltar e fazer um próximo semestre. Aqui no Brasil, infelizmente, nós temos uma taxa menor dos dropouts que voltam, mas ainda temos algumas. E pessoas voltam e conseguem remontar sua startup e montar uma startup de sucesso. Um empreendedor de sucesso montou, na média, 2 ou 3 empresas falidas antes, ou 2 ou 3 tentativas falidas antes. Então, aproveitem e voltem, se vocês já fizeram Founder Institute e vão fazer, e estão dropados fora do programa, voltem de novo para que a gente consiga trabalhar juntos nos fundamentos da empresa de novo e lançar melhor na próxima vez, e não precisa pagar a taxa de matrícula de novo. E depois de graduar, o pessoal se junta à maior rede de empreendedores no mundo, né? 11 mil mentores, mais que 3.500 graduados, quase batendo 4 já. E pessoas que graduam, a startup, a gente sabe que é uma jornada, a graduação é apenas sinal inicial, sinal de a pessoa esteja a pessoa correta, talvez no momento correto, talvez com a ideia certa. A gente sabe que muita coisa ainda vai mudar. Então, estágio basicamente beta. Nesse estágio, todo mundo entra, tem alguns benefícios para estágio beta. As empresas que estão um pouquinho mais avançadas, ou talvez depois de graduação, alguns meses depois, estão no estágio de levantar uma rodada de Angel Round. Essas empresas podem aproveitar do nosso programa de Founder Lab, onde temos uma nova iniciativa Funding Lab que estaremos lançando em 2019. E você pode basicamente ter um treinador de fundraising conosco, com o advisory mais hands-on, para você poder levantar sua rodada mais rapidamente e com estrutura mais definida, e ajudar até os seus investidores tenham uma vida melhor lidando com você enquanto você está também levantando uma rodada. E
Nós somos founder defenders, né? Então, nosso objetivo é que você faça um negócio de sucesso e tudo tem que ser justo no caminho para todos. E daí temos um programa de Seed Stage, que é Founder Institute Select Portfolio. Nós selecionamos apenas uma pequena faixa parcela das empresas que graduaram no Founder Institute para basicamente indicar elas para a nossa rede de anjos ao redor do mundo e acessar, para elas conseguir acessar investimento até no nível internacional daí lá. Nós temos também para os graduados mais que $2 milhões de benefícios de vários parceiros que vocês podem usar. Outro dia alguém me falou a melhor parceria que Founder Institute tem é o HubSpot, porque é 90% de desconto. Então nós temos esse tipo de convênio com vários dos nossos parceiros, alguns só gratuito, alguns com um desconto significativo para vocês aproveitarem. Podem olhar na página de Partners para ver mais desse. E basicamente o objetivo é que Founder Institute pode fornecer para você uma estrutura e orientação e a rede que você precisa para montar um negócio sustentável. E nós temos grandes parceiros aqui no Brasil que ajudam com isso. Nós temos parcerias jurídicas que têm apoiado o Founder Institute desde o primeiro semestre. Aqui no Brasil, Marins Bertoldi de Curitiba, Negromonte Prado em São Paulo, e esses dois escritórios atualmente estão também representando nossos interesses no Brasil. E nós temos outros parceiros até de jurídico que têm começado a patrocinar em outras cidades também. A gente vai com certeza acrescentando esses parceiros no futuro também. A gente tem também a Advisor BPO, que é uma empresa que ajuda você a abrir sua empresa e fazer toda a contabilidade junto conosco e aproveitar de grandes descontos e benefícios aí. Instituto Legado, que está sempre olhando para as empresas de impacto social, já tem investido em várias bolsas por meio do nosso programa Social Founder e também tem feito investimentos em graduados do Founder Institute. Jupiter, que também é uma empresa onde eu também sou sócio e cofundador de Jupiter, e Jupiter ajuda o Founder Institute a fechar muitas parcerias e também está ajudando em organizar um veículo de investimento para a gente poder investir em mais graduados do que já temos feito nos últimos 2 anos. O programa Inovativa Brasil, quem foi na Inovativa pode levantar a mão aí. A gente estava na Inovativa esta semana, foi excelente, o pessoal da Inovativa faz um belo trabalho de juntar empreendedores e mentores do Brasil inteiro, com uma avaliação 360 também, que é excelente, para poder manter os melhores mentores que agregam mais valor para os empreendedores. E tive o prazer de dar mentoria no programa para algumas startups e empreendedores excelentes. Eu gostei pessoalmente de todos vocês, nem tanto de todos os negócios, mas alguns sim. A gente teve um grande sucesso lá, porque a gente teve algumas empresas do Founder Institute, o Pollen de Curitiba, e BR Pollen do Rio de Janeiro, que foram dentro das selecionadas como melhores empresas da Inovativa deste ano. Então, a gente tem muito FI Pride, orgulho do Founder Institute nesse sentido. E nós temos várias iniciativas de fellowships cada vez mais vindo. Então, nós temos o Blockchain Mastermind. Se você tem uma empresa de blockchain, a gente gostaria de ver você se inscrever por meio de fi.co/join/mastermind. Temos o Space Apps. Se você participou no Hackathon da NASA Space Apps, ou no ano que vem, depois vai ter outro ciclo disso, pessoas que participaram da Hackathon da Space Apps ganham um desconto no course fee de 25%, e pessoas que participaram e ganharam ou foram parte das 3 equipes vencedoras ganham 50% de desconto, enquanto vai ter também uma fellowship inteira por edição da NASA Space Apps este ano. Inovativa Fellows, todo mundo que estava nessa fase final da Inovativa, que estava lá conosco esse final de semana, tem o direito de se inscrever por meio desse link da Inovativa. E se a Inovativa também verifica que você estava no evento e que você está realmente em good standing com a entidade, toda ética, tudo certinho, você também pode qualificar para uma das mais que 10, a gente está disposto em abrir 10 bolsas de Inovativa Fellows. E Startup Weekends,
Se você participa em Startup Weekends ou você ganha Startup Weekends, você sempre vai ver nossa logomarca, porque a gente está oferecendo bolsas para pelo menos uma pessoa que ganha uma das equipes vencedoras do Startup Weekend e pelo menos uma pessoa que participa em Startup Weekends geralmente pode ganhar a oportunidade de fazer o Founder Institute, lançar sua startup. E nós temos uma outra iniciativa que está coming soon, né? Está vindo daqui a pouco. Essa é da makingprosperity.com, com Mohammed bin Rashid Initiative for Global Prosperity, MBRE, the MBRI Initiative, junto com Jupiter e Founder Institute, está lançando essa iniciativa onde eles querem basicamente ver empresas que estão resolvendo grandes problemas do mundo, e a gente logo vai lançar um link especial para vocês com isso também. E daí temos a iniciativa FI for Good, sempre aí, fi.co/good, onde você pode aproveitar e ver nossas iniciativas de impacto social e ambiental e várias coisas de bom para o mundo. E nós temos também uma mensagem especial. Nós ouvimos uma notícia mal essa semana que nossa empresa e irmã, que vem de Mountain View, Califórnia, perto de Palo Alto, onde nós temos matriz em Silicon Valley, a Udacity está basicamente com uma equipe que vai ter que sair da empresa, está demitindo cerca de 70 pessoas, e a gente sabe que essas são excelentes pessoas, vocês são excelentes pessoas, então a gente está chamando a rede do Founder Institute e todo mundo que está aqui no webinar, ou todo mundo que vocês conhecem, para olharem nessas pessoas e ajudarem eles a conseguirem empregos de alto nível com empreendedores da rede do Founder Institute, nossas redes das amigos e aos outros ecossistemas ao redor do Brasil, porque essas pessoas realmente vão ser bom para as startups de vocês e também a startup de vocês vai ser bom para essas pessoas. E também a gente está disponibilizando para o pessoal da Udacity uma série de bolsas. Se vocês gostariam de fazer Founder Institute, nós temos 10 bolsas para oferecer, em cada cidade do Founder Institute. A gente vai dar preferência primeiro para os funcionários, ex-funcionários da Udacity Brasil, para se vocês querem lançar uma startup própria agora, vocês podem lançar e concorrer para essas bolsas. E a gente vai também, depois de ter basicamente dado preferência para esse pessoal, abrir para toda a rede das pessoas que fizeram o curso de Nano Degree de Startup Founder da Udacity, se vocês gostariam de levar a ideia à frente com Founder Institute. Aqui tem a lista das cidades onde já operamos números de semestres e as upcoming chapters, novas cidades que estamos montando com novas pessoas, líderes dos ecossistemas. Então, você pode se inscrever hoje. O link de inscrição está no chat aí. E, basicamente, você consegue se inscrever e aproveitar desse do recrutamento das cidades aqui. Se você quer ver quais cidades estão se inscrever, abrindo inscrições agora ou outra vez, vai no fi.co/enrolling para ver onde que tem cidades que estão com matrículas abertas. Onde matrículas não estão abertas, você só preenche seus dados e vai receber por e-mail quando as matrículas abrem, daí você corre para se inscrever naquele momento, fazer a inscrição rapidamente. E no fi.co/lead, aí é o link onde você indica líderes do ecossistema nas cidades onde a gente poderia basicamente operar um semestre. Nós estamos com algumas cidades estratégicas que estamos muito interessados, basicamente as 15 ou 20 maiores cidades que estão no Brasil, onde estamos recebendo muitas inscrições e demanda. A gente gostaria de estar lá o quanto antes. Então, se você conhece um bom líder na tua cidade, pode indicar eu, ou pode enviar para a pessoa para esse link e a gente vai poder seguir aí. Então, pessoal, agradeço a todos vocês e vamos para as perguntas. Agradeço a vocês porque vocês todo mundo que está assistindo esse webinar, igual todas as palestras que a gente dá, se agora comprou uma responsabilidade, a gente tem que criar 100 mil empregos por meio das startups que são lançados por meio do Founder Institute aqui no Brasil, para que a gente ajude a levantar o Brasil para cima junto com os outros atores do ecossistema. Então, agora vamos lá para as perguntas, pessoal. E aí, vamos ver aqui, eu vou para a parte de baixo do chat aqui para ver a primeira pergunta que eu
Lloyd tem marcado para mim aí. Então, o Kleber, o Kleber você já deve saber, né? Então, meu amigo e parceiro aí, Kleber Bastos Gomes, de Curitiba, voluntário com a gente desde o início. De pergunta, é obrigatório ir nas sessões presenciais? E a resposta é sim. A tropa de elite não perde sessão de treinamento, né? É obrigatório ir em todas as sessões. Se você perdeu uma sessão, cumprindo uma missão especial, além das missões normais, talvez você vai ter a chance de continuar no programa ainda. O José Tenório Bezerra Neto pergunta, Nima, como podemos projetar o roadmap de um projeto na tentativa de simularmos a escala de sucesso e seus riscos? Então, José, você faz isso por meio da estrutura do programa, onde os assignments, ou as missões que estão no programa, dentro delas tem as perguntas certas, ou as perguntas corretas sobre cada assunto ou cada milestone. Então, cumprindo aquelas missões da melhor forma que seja, significa que você identificou algum risco ou conseguiu entender como identificar algum risco, trouxe para frente o risco, encarou o risco e levou ela basicamente pela frente ou tinha que fazer algum desvio para mudar. Vamos subir aqui. A Fernanda Borges pergunta: Oi, fui aprovado no último programa, mas não consegui participar. Gostaria de saber como conseguir isenção de taxa para o próximo. Fernanda, eu não sei qual taxa você está perguntando. Se eu erro, você pode falar depois. Nós temos uma taxa de inscrição para fazer o application para a candidatura. Nós temos um custo para aquele processo de prova de DNA empreendedor, basicamente $50 que arrecadamos. Mas se você usa algum link especial nossa e se inscreve até Early Admissions Deadline, você tem isenção dessa taxa de R$50. E no caso das pessoas como Fernando, você que já fez a prova, já passou no último ano, você não vai precisar pagar a taxa de novo. E se você entrou no último programa e tenha pago para entrar nela, não pessoas com fellowships, mas pessoas que pagaram para entrar no programa, e depois você foi dropado depois e não recebeu o reembolso, você consegue entrar no próximo semestre sem pagar a taxa de matrícula também, que é uma outra taxa que é cerca de $700, e nós temos o prazer de agora poder aceitar em reais também. Vocês podem usar nosso novo gateway de pagamento do nosso mais novo parceiro do Founder Institute, eBanks, que vamos ainda anunciar daqui a pouco. Então, Fernanda, você pode fazer o programa sem pagar a taxa de inscrição, sem precisar fazer a inscrição de novo. É só fazer sua matrícula pagando a taxa da matrícula. Thomas pergunta, obrigado, não tem previsão de São Paulo? Vi que tem Campinas, tem algum preditivo de ser São Paulo e na Campinas? Na verdade, não, Thomas, você pode fazer programa em Campinas, nós temos também um programa forte lá. Você também pode fazer um programa em São Paulo. São Paulo a gente vai abrir inscrições daqui a pouco. Calma aí, né? A gente acabou de graduar uma turma grande lá, 2 turmas este ano. E pelo contrário, em São Paulo a gente vai abrindo mais turmas ainda no ano que vem e a gente vai vendo um crescimento exponencial aí em São Paulo. O Kleber está também perguntando, a gente pode ficar trabalhando no Jupyter Tech Space enquanto está participando do programa? Sim, pessoal de Curitiba, lá em Curitiba tem o Founder Hub, a gente está prototipando um modelo de espaço subsidiado para os fundadores que graduam no Founder Institute e os mentores do programa. Em Curitiba estamos prototipando isso para que a gente poder fazer da forma open source em todas as cidades do Founder Institute. E sim, pessoal que estão fazendo o programa podem ficar lá com custos bem menores que normal, e muitas vezes a gente gostaria de fazer isso em parceria com outras empresas para atingir esses benefícios. Kleber também pergunta, tem que ter uma ideia para participar ou pode ser sem ideia nenhuma? Então, uma coisa que é uma coisa em comum entre empreendedores é que nós tomamos decisões e temos muitas ideias, né?
Então, sim, você vai ter que ser uma pessoa que tem muitas ideias. Empreendedorismo, na verdade, normalmente começa quando você identificou um problema no mundo que não está sendo solucionado da forma satisfatória, que você teria alguma forma para agregar algum diferenciado para empreender sobre aquele problema. Então, nesse sentido, você teria que ser uma máquina de ideias, sim, mas você não precisa ter uma ideia definida, inclusive você pode usar o Founder Institute para validar ou invalidar uma ou mais das suas ideias. E vamos ver o que mais temos aí. Carlos Magno pergunta: gostaria de aplicar um capítulo para Goiânia, mas parece que já está encaminhado. Confere. Então, Carlos, sim e não, né? Sim, porque estamos já começando com algumas pessoas que estão no processo de iniciar. Mas se você tem interesse de se juntar em Goiânia também, se você for de uma entidade que traz mais diversidade ainda para a equipe, a gente sempre olha para a diversidade nas equipes do Founder Institute nas cidades, porque Founder Institute não é de ninguém, é de todos, né? Então precisamos ter todo mundo das várias entidades, de várias experiências e de vários, basicamente, todo tipo de diversidade que podemos pensar. Mas pode se inscrever aí e a gente pode avaliar a sua inscrição também. Thomas pergunta: posso me inscrever em outra cidade mesmo que eu não more na cidade? Sim, Thomas, sem problema. Inclusive, às vezes, se o pessoal vê um benefício para empreender em outra cidade, fica à vontade de ir para outra cidade e só tem que escolher a cidade quando você está se inscrevendo, a cidade onde você quer ir fazer o programa. Senão, você envia um e-mail quando você foi aceito, se foi aceito no programa, para pedir para a gente trocar a sua cidade. Andy Nunes pergunta: minha empresa desenvolveu um sistema de flutuação para projetos na água. Vocês têm interesse em desenvolver um projeto de seasteading no Brasil? Adi, excelente pergunta, já que eu sou embaixador voluntário do Seasteading Institute também, e tenho muito interesse de ver o Seasteading Institute por causa do simples significância de poder inovar ou empreender com mais liberdade, de certa forma, agregando valor para os países ao redor. Isso é excelente, sim. Seria bom se você tem uma ideia onde você vai resolver um problema específico por meio de uma solução que seja repetível e escalável. A gente é agnóstico do setor e você pode criar o futuro por meio de qualquer framework que seja seasteading ou outro, né? Fernanda Borges pergunta: essa taxa que estou perguntando, a matrícula, acabei não fazendo porque em dólar a moeda está volátil no Brasil. Então, Fernanda, se você não pagou a taxa de matrícula, você vai ter que pagar a taxa de matrícula. Se você pagou a taxa de matrícula, recebeu o reembolso, você vai ter que pagar a taxa de matrícula. Se você pagou a taxa de matrícula, mas não recebeu o reembolso e fez dropout do programa, você não precisa pagar a taxa de matrícula na próxima semestre que você faria. E aí, então estamos vendo aqui, o Rodrigo Sad está feliz de ter graduado, com certeza, eu também estou muito feliz que você graduou. Estou aqui à disposição, pessoal. Mais perguntas para a gente? Eu tenho aqui uma link que coloquei lá em cima, fi.co/join/webinar. Se vocês estão se inscrevendo, usar esse para se inscrever. Roberto pergunta: qual a dinâmica e duração de encontros? Então, Roberto, os encontros a gente especialmente criou elas para que elas sejam acessíveis para todo tipo de empreendedor e intraempreendedor e pessoas que estão pensando em empreender também. Então, de certa forma, ela adere à sua programação normal. Então, você consegue manter emprego e porque o encontro acontece à noite, né? Uma vez à noite por semana é um encontro presencial. Normalmente começa às 6h30, 18h30 horas da noite e vai até 21 horas, 21h30 da noite. E depois tem um happy hour obrigatório, porque empreendedores nós trabalhamos duro e nós temos que relaxar duríssimo, né? Mas all jokes apart, importante que pessoas se reúnam de uma forma que seja mais relaxada depois para se conhecerem, e muitos relacionamentos bem feitos a gente tem feito
na hora de happy hour do Founder Institute. Os graduados nossos podem falar mais disso, né? Então, a dinâmica é o seguinte, Roberto. Basicamente, no início, os presidentes dos grupos, a gente vai, você seleciona presidentes de cada grupo no programa no início. O presidente do grupo vai na frente da sala, faz uma update weekly, estilo Scrum Agile, né? Scrum stand-up diária. O pessoal vai na frente, faz um update rapidinho, como que foi os encontros entre a equipe na semana passada, como que foram as atividades extra-sessão, fora da sessão na semana, como que foram os impedimentos e o que pretendem fazer. Todos os presidentes vão apresentar. Daí começa o Founder Hot Seat número 1. Founder Hot Seat número 1, sistema chama 10 nomes, cerca de 10 nomes. Essas pessoas se levantam na frente da sala, na frente de 3 mentores que a gente seleciona, que são mentores que são especialização de experiência própria sobre o tema do dia. E essas pessoas fazem um pitch stand-up de 1 minuto, em pé, sem nenhuma ferramenta, para explicar para esses mentores porque eles merecem basicamente tocar tal problema ou tal ideia e como tem sido a execução ou validação dessa tal ideia ou tal business so far, até hoje. E os mentores daí levantam uma nota 1, 2, 4 ou 5 na mesma hora, e depois vão dar uma avaliação mais verbal, mais subjetiva sobre o porquê deram tal nota e feedbacks para o empreendedor. E o empreendedor não responde e próximo empreendedor vem. E depois, basicamente, tem talks de 15 ou 20 minutos de cada mentor. Os mentores falam sobre a experiência própria sobre o assunto do dia. Então, por exemplo, a minha especialidade está na Customer Development e Product Market Fit, então eu tendo a gostar de mais poder entregar isso, porque é aí que eu me especializo normalmente nas minhas empresas também. E tem outros mentores que têm outras especialidades em experiências na experiência própria, então eles entregam mais dessas. Daí a gente tem o Founder Hot Seat 2, se der mais tempo, o sistema chama mais gente, ou o pessoal pode voluntariar para fazer mais um pitch ou um outro pitch para levantar uma nota. Daí tem o Mentor Q&A, todos os mentores sentam na frente da sala e vocês fazem perguntas um a um com os mentores para entender a visão deles sobre qualquer coisa que seja, com mais foco sobre o tema do dia, mas pode ser sobre qualquer coisa pre-product market fit 0 a 1. E depois tem a post-session social, que seria essa happy hour que eu falei, né? Então, basicamente, a gente aproveita dessa parte da happy hour. Daí, Marcelo Mendes pergunta: uma boa noite, Marcelo. Você é de Ribeirão Preto, um dos nossos capítulos grandes também. Em Ribeirão Preto, o programa é em parceria com a Supera Park. Sim, o programa é em parceria com o Supera Park. Supera Park cede muitos recursos para a gente, inclusive o Eduardo Ciccone é um dos nossos diretores em Ribeirão Preto, junto com o Geraldo Nascimento e o Clayton Guimarães. E eles estão basicamente por trás do programa, e a Supera Park nos cede espaço, nos cede coffee breaks e muito apoio e ajuda lá. E a gente está sempre aberto em fazer mais parcerias, até com outros espaços também juntos, né? A Supera Park é nosso parceiro neutro para a gente conseguir isso. E Gustavo Loureiro pergunta: qual é o prazo e duração total do programa? Gustavo, então desculpa, não falei isso, né? Mas se você ver aqui, nessa sessão aqui, 3,5 meses de duração, 14 semanas, uma noite por semana. Então, basicamente, a duração do programa é isso, mas a vida útil do empreendedor não é. Então, o Founder Institute gostaria de, principalmente agora que estamos no estágio de ter bastante graduados, 150 aqui no Brasil, no ano que vem esperamos graduar mais que 100 mais pessoas, a gente vai ter que apoiar vocês indo mais frente. Então, a gente está começando a abrir mais advisory para os brasileiros também. E investimento em vários dos nossos graduados. Dani pergunta: olá, quando terá uma turma em Curitiba? Olá, Dani, sou de Curitiba, estou aqui também, agora mesmo. A próxima turma em Curitiba vai começar provavelmente, eu diria, no primeiro trimestre, se não no segundo trimestre do ano. Normalmente costumamos rodar 2 semestres por ano, deve começar primeiro, bem depois ou talvez pouco antes do carnaval. Esta semana ou para a semana que vem a gente espera poder lançar essas datas.
Desculpa, depois da graduação da turma atual, que ainda não graduaram, 1 ou 2 semanas depois a gente vai lançar as datas. Marcelo pergunta, empreendedor que não fala inglês fluentemente consegue acompanhar o programa? Sim, Marcelo. Na verdade, o programa do Founder Institute está em português. Todos os mentores falam português, e eu falo mal português, mas mesmo assim tento falar português, né? E a gente roda o programa em português mesmo, e o conteúdo, pela maioria parte, já está traduzido em português. Onde não está, são coisas que não são tão relevantes, basicamente, para perder. Mas você pode fazer o programa com conteúdo que você escreve em inglês ou português. Mesmo assim, a gente consegue ajudar você. Inclusive, estaremos fazendo talvez uma teste no futuro breve para a gente atender se haver uma demanda boa para a gente fazer um semestre Founder Institute English em inglês para os empreendedores que querem lançar essas empresas globais, começando já a empreender em inglês. Para que pessoas que já têm facilidade de falar em inglês podem aproveitar de nós assim. É um teste só, não é uma promessa, a gente só está vendo. Se você tem interesse disso, se manifesta. Se você é um mentor que tem interesse nisso, se você é um empreendedor que tem interesse nisso, investidor que tem interesse nisso, ou potencial facilitador ou diretor que tem interesse de ajudar com essa, a gente está disposto a ouvir de você. Na verdade, estamos muito querendo ouvir de você. Adi Nunes pergunta, tem um projeto para apresentar? Podemos agendar uma conversa? Adi, sim. Depende da qual cidade você é, você poderia agendar nos eventos abertos que tem, você pode ir, nós temos às vezes Pitch Bootcamp, em todos os eventos vai ter como você tira dúvidas com o pessoal lá, você pode fazer teu pitch, receber feedback da pessoal das regiões assim, e eu dou office hours para os nossos graduados. Naturalmente, porque eu apenas tenho cerca de 90 ou 100 horas semanais que eu consigo disponibilizar para trabalhar. Então, nesse prazo, enquanto nós temos já mais que 150 graduados, enquanto temos ainda mais empresas por meio dos outros investimentos que nós temos feito, e eu preciso estar disponível para essas empresas. Então, se você gradua no Founder Institute, você ganha office hours comigo também. Até então, eu sugiro que você vá nos eventos, você participa mais nas redes, chama pessoal que é ou experiente como mentor, facilitador, diretor, associado, voluntário ou graduado no programa, e essas pessoas também podem ajudar você mais. E vamos ver aí. O Thomas está falando que eu falo mal, o português está perfeito. Muito obrigado, Thomas. Eu pratico bastante meu português, mas eu sei que meu sotaque ainda fica puxado e eu tento que melhorar. Daniele pergunta, toda terça-feira que acontece o programa? Sim e não, Daniele. Depende do semestre, depende da turma, depende da cidade. Então, seja atento de qual dia acontece na tua cidade, porque dependendo dos mentores, disponibilidade de mentores e diretoria e parceiros, a gente tem que basicamente agendar num dia que seja bom para todo mundo. E você vai sabendo isso sempre estando atento ao tudo. Fernando Borges pergunta, good, the startup that I'm developing is a global one. I would love to know how to internationalize that. Então, Fernando, você tem duas formas de fazer isso, né? Uma forma é lançar sua startup no Founder Institute, escreve todos os seus assignments já em inglês e monta assim. Outra, você lança e escreve em português que seja, faz seu trabalho em português lá, e lança, e quando graduou, a gente fala mais sobre internacionalização. Normalmente, internacionalização, nascer global tá certo, mas iniciar na tua cidade é importantíssimo. Porque como uma startup com poucos recursos, você teria mal os recursos necessários para poder abraçar o mundo. Então, apesar do fato que a gente entende que nosso mercado é o mundo, a gente tem que descobrir qual é o canto onde a gente começa. Então, a gente normalmente tem mais domínio do canto da nossa vizinhança própria, então faria mais sentido você começar, Fernanda, na tua cidade, começa já aprendendo como montar uma startup que chega até Product Market Fit, validando com pessoas ao redor de você primeiro, e construindo um círculo que cresce a partir de cada onda de pesquisa e de desenvolvimento de cliente que você faria. E
Roberto Javier pergunta: quantas ideias são desenvolvidas em cada turma? Cada empreendedor pode desenvolver a sua ou apenas algumas são escolhidas? Então, Roberto, nós não julgamos ideias, né? A gente falou disso. A gente tenta em empreendedores que executam muito bem se auto-escolherem por meio da nossa estrutura e ganham aproveitar da rede de mentoria, do suporte da mentoria que nós damos lá. Então, basicamente, os números das ideias dependem de vocês, né? Nós temos turmas que a gente tem com cerca de 20 pessoas começam e daí tem 4 pessoas graduam, ou nós temos turmas como a nossa última turma em São Paulo que começou com quase 50 pessoas começaram, cujo 12 graduaram esta semana passada em São Paulo. Carlos pergunta, talvez já tenha falado, qual é o valor total do investimento do programa? Então, Carlos, basicamente a inscrição no programa para as pessoas que não usam algum link especial ou não se inscrevem antes do Early Admissions Deadline é $50 americanos para se candidatar e depois para se inscrever, se matricular no programa, se for aceita, se for convidado a matricular, a taxa para se matricular é $700 hoje. E hoje você poderá pagar no preço do dia em reais por meio de gateway de pagamento de e-banks que você pode ver no site. E o João Jordano pergunta: boa noite, há limite para número de participantes? Então, sim e não, João. A gente tenta acomodar o quanto maior número de participantes que podemos, mas realmente depende do número de mentores, as facilities do parceiro do espaço e também a capacidade nossa de poder entregar o valor do programa para você. Então, nós temos um sweet spot de as melhores turmas têm cerca de 25 e menos que 50 pessoas nelas. São as melhores turmas que conseguimos rodar. Nas cidades grandes, turmas de 40 a 50 pessoas e nas cidades pequenas, cerca de 20 a 30 pessoas é um sweet spot nosso. Né? E aí temos, deixa eu ver aqui. Carlos pergunta, a submissão ao programa é individual ou do time? Ah, boa pergunta, Carlos, esqueci disso. A gente tem a submissão é indivíduo, toda inscrição é indivíduo, mas vocês podem ser cofundadores ou explorando a opção de ser cofundadores, ou vocês podem fazer cofundação juntos no programa também, entrando separadamente ou juntos. Cofundadores que entram em equipe de até 5 pessoas, 2 até 5 pessoas ganham desconto na matrícula também, para que a equipe inteira pague alguma coisa que seja em conta para a startup inteira participar, mas os 4% das options acontecem apenas uma vez, né? Falando isso, não vai pegar 4% por fundador da mesma startup, 4% numa startup só. E Gustavo Loureiro pergunta, como posso acessar o contato de pessoas graduadas para poder conversar e melhor entender a experiência? Então, Gustavo, os nossos graduados estão por aí. A melhor forma de se interagir com o Rede do Founder Institute no momento da matrícula é de ir em nossos eventos abertos, de contatar pessoas que você está vendo que estão na rede de mentoria ou graduados que estão por aí. Estamos hoje em mais que 150, então tem muita gente por meio do ecossistema, eventos do ecossistema do Brasil, que graduaram no programa, e às vezes pessoal que também não graduaram no programa, que são mentores, parceiros, conhecem graduados. Então, essa é a melhor forma para você conhecer elas assim. E às vezes até a gente tem painéis de graduados que falam sobre sua experiência. Talvez, Lloyd, se você puder subir aí o link de webinar gravado que temos, os webinars do FI Brasil. Nós temos uma série de webinars e esses webinars têm, basicamente, tem uma série de informações sobre o programa e com pessoas que estão falando, basicamente, pela experiência própria no programa. Emerson vai precisar sair. Muito obrigado. Abraços. E vamos aí, pessoal. Então, quem não já se inscreveu aqui, vocês podem se inscrever. Se tem mais perguntas, a gente tem mais 11 minutos, pessoal, que a gente vai poder fazer. Tain Tai pergunta, boa noite, Nimal. A application precisa ser respondido em inglês também? A resposta é não.
A application pode ser respondido em qualquer idioma, quase, né? Tem vários idiomas aí disponível, você pode escolher, mas escreve em português que a gente lê em português mesmo, sem problema. Thomas pergunta, não entendi bem a parte que você falou dos 4%. Ah, tá, então talvez não ficou claro. Então aqui é o Equity Collective, as empresas que entram no Founder Institute, basicamente 30 a 40% das inscrições a gente aceita pelo meio da prova de entrada DNA empreendedor, né? O sistema aceita e convida para essas pessoas fazerem um programa. Só que dessas pessoas que entram no programa, apenas cerca de 5% acabam graduando no final. 5% das pessoas que foram aceitas acabam graduando no programa, e essas pessoas que graduam, eles entram no Equity Collective, um coletivo de valor, vamos dizer, né? Coletivo de valor das ações das empresas. Então, esse aí é o que acontece, cada empresa que gradua deixa 4% das options da sua empresa, da forma de um veículo de options que se chama de warrants, para um pool, um coletivo, que é compartilhado entre 1% dela para o Founder Institute, 1% dela para os graduados tenham upside de um ou outro. Então, se um graduado, a empresa dela deu muito certo, ganhou uma grande êxito e outros não, todo mundo ganha um check equivalente à participação dela naquela 1%. Os mentores ganham 1% entre todos delas, e isso depende de qual dedicação que foi do mentor. Cada mentor vai entre 1 e 3 sessões e participa oficialmente entre 1 a 3 sessões, e daí ganha participação baseado na sua participação, na contribuição, mas também na avaliação 360. Então, mentores que vocês avaliam como nota mais alta, ganham maior participação que mentores que vocês avaliam com nota menor. E diretoria e associados e facilitadores do programa também compartilham 1% das suas empresas. E isso é a remuneração nossa, né? Nas equipes do Founder Institute, por meio do mundo inteiro. Então, daí aí tem... O João Jordano pergunta, a apresentação de hoje pode ser disponibilizada? João, a gente vai colocar esse vídeo, esse webinar, a gente vai enviar um e-mail para todos vocês e vocês podem encaminhar para as outras pessoas. Vai ser gravado ao vivo, vai ser gravado online e vocês podem acessar ela depois. Mas a apresentação, o deck não vai estar bem aí, vai estar assim, você consegue ver ela até lá. Qualquer slide que vocês querem que eu passe para, só perguntar e eu vou frente para outro. Thomas entendeu a Equity Collective? Sim, na verdade o Equity Collective do Founder Institute é bem interessante, por isso que faço parte, né? Eu sou fundador que defende fundadores. Então, por isso que faço parte desta entidade, que eu sei que tem, na minha opinião, uma das mais justas formatos de troca de valor entre startups e uma rede que se dedica realmente com interesses alinhados. Algumas últimas perguntas, pessoal. Nós temos mais 5 ou 6 minutinhos aí, e daí a gente vai só para a gravação online. Ou será que eu devo aproveitar e agradecer nossos amigos ali da Advisor BPO e da Associação Brasileira de Startups e pessoal da região da 011 aí, que nos ajudaram em participar da forma muito efetiva, bem efetiva, lá no CASE, maior e melhor mesmo conferência das startups em empreendedorismo na América Latina, e eu conheci em vários países já. Taini pergunta, obrigado por me responder, Nima. Poderia explicar novamente, caso já tenha sido dito, rapidamente sobre o teste de previsão de admissões? Sim, então, esse teste é uma prova que ajuda a gente a identificar a habilidade de uma pessoa ter inteligência alta fluida significa que a pessoa, quando as regras mudam,
ela consegue ir frente ainda e não trava e não desista. Então, comandos da tropa elite, né? As regras mudam na batalha e você só gira, pivota e vai basicamente atrás do objetivo. Missão dada e missão cumprida, né? Essa é a inteligência fluida e tem que ser moderadamente amigável, altamente abertura e ter outros recursos como estabilidade emocional, ser indústrio, ter um pouco de extroversão e algumas coisas a mais. Não quer dizer que pessoas que são baixas e alguma coisa dessa não estão corretas. A melhor coisa é que as pessoas tenham basicamente uma forma de ser pessoas que conseguem lidar com desafios mesmo que a gente lida empreendendo, né? Então, quem já empreendeu sabe do que eu estou falando, quem já empreendeu startup sabe ainda melhor do que eu estou falando, quem já empreendeu startup e cresceu e fracassou sabe ainda melhor do que eu estou falando, e quem já deu startup e cresceu e deu êxito de sucesso também sabe e ainda melhor sabe como ensinar todos nós e como fazemos melhor na próxima vez, né? E então a Dani, o Dani pergunta onde fica em Curitiba. Então, Founder Institute, sede Founder Institute do Brasil, Founder Hub, o primeiro Founder Hub que estamos prototipando, fica em Jupiter Tech Space, que fica perto do Mercado Municipal no centro de Curitiba. Mas os eventos e as sessões são itinerantes e nós temos vários parceiros ao redor da cidade que recebem nossos eventos, recebem a gente e a gente recebe elas também. Founder Institute não é de ninguém e Founder Institute é de todos. A Priscila fala que a case foi lindo, lindo mesmo, não é? E aí que eu ganhei essa bonita camisa que o Danilo Conte da da Google Campus me ajudou em basicamente ter. Valeu, Danilo. Então, pessoal, aqui temos mais 3, 4 minutinhos. Você tem algumas últimas perguntas, vou responder. Senão a gente vai continuar. Aqui tem uma imagem de como esses mentores dão notas, né? Então, você vê um mentor que deu nota 5, outro nota 1, outro nota 2, não tem nota 3, né? Mas interessante aqui que sem os mentores tenham antes, basicamente, influenciado a decisão de um ou outro, elas decidem para si mesmo e depois vem que, tem uma discrepância lá, e isso causa uma dinâmica bem interessante de entender se é uma startup dá noção que está no caminho certo ou não, né? Estarei como head de um novo hub em Goiânia, Carlos fala. Espero que conseguimos ter Wi-Fi como parceiro. Com certeza, Carlos. A gente está agora com o pessoal da Gintech aí e a gente vai rodar o programa na Gintech e também em outros vários lugares. O objetivo é que a gente teria o Founder Institute com participação das pessoas de várias entidades nela, para que ela pode ajudar todas as redes da forma agnóstica lançarem suas startups e todo mundo ganha win-win-win neste sentido. A gente de Jupiter já está com essa experiência vendo pessoal de várias diretorias ao redor do Brasil que tem outros parceiros regionais também estão vendo. O Lloyd, acho que perguntou ao Founder Institute Nima, qual é o maior desafio pelo Founder Institute em 2019? Pessoal, nosso maior desafio é que nós estamos crescendo muito rápido e nós temos a necessidade de ter mais gente boa para ajudar a gente a liderar novos capítulos ao redor do país e também para liderar e fortalecer grupos de facilitadoras e grupos de mentores ao redor do país, das cidades existentes e novas cidades também. E nós estamos também olhando para um parceiro de corporate sponsor, então estamos olhando para um parceiro novo para que basicamente apoie o Founder Institute pelo país, para que a gente consiga apoiar nossas equipes no Brasil com mais mão na massa, com mais toque brasileiro aqui, e a gente consegue trazer mais gente boa como o Lloyd aqui em nossa equipe e conseguir mantê-las, sendo que ninguém ainda no Founder Institute recebe salário, né? Aqui no Brasil, o pessoal ao redor do mundo, além do Palo Alto, que é nossa equipe do produto lá e suporte mundial, mas aqui no Brasil estamos realmente precisando de ajuda em atingir uma troca de valor onde o Founder Institute entregaria para sua empresa um grande valor
e você traria de volta para o Foundry Institute os recursos que nós precisamos para melhorar ainda esse valor. Então, se vocês conhecem alguma empresa que quer ser mesmo, que é mesmo líder do mercado seu na inovação e que realmente apoia a inovação, igual nossos parceiros em outras regiões, como Decentral, do Anthony Diorio, cofundador da Ethereum em Toronto, que patrocina a Track the Blockchain, igual outros parceiros que temos aqui no Brasil que patrocinam nossos programas ao redor do país. A gente está agora olhando para um parceiro que ajuda o guarda-chuva do FI Brasil. Então, pessoal, muito obrigado. São 8 horas. E como horário da Tropa de Elite, a gente encerra essa ligação. Live long and prosper. Fica na paz.